Boa tarde a todos. A gente está iniciando pela primeira vez a nossa palestra online interativa aqui da nossa Federação Espírita do Estado de Alagoas. E, inicialmente, a gente gostaria de dizer que estamos muito felizes por essa ação, estamos muito felizes com a participação de cada um de vocês que está aqui junto conosco. A gente gostaria de informar que a palestra está sendo gravada e que posteriormente nós vamos lançar ela nas redes da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Gostaríamos de informar também que a palestra ela vai ser interativa. Ao final da explanação da nossa expositora da tarde de hoje, a gente vai ler algumas perguntas ou comentários que tenham sido postados aqui no nosso chat na plataforma do Google Meet. Então, é uma alegria muito grande. Estamos com o coração muito feliz por estar aqui nessa tarde com vocês, iniciando essa nova etapa, né, de todas essas questões que a gente está vivenciando. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira palestra pública, ao vivo, interativa da FEAL. E, para iniciar os trabalhos dessa tarde, eu gostaria de convidar a Gidelma de Jesus, que é coordenadora adjunta da área da Coordenadoria de Assuntos Doutrinários da nossa federação, que vai fazer a leitura de harmonização e, posteriormente, a prece inicial dos trabalhos. Então, no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, a mensagem que caiu agora para nós é a número 39, em que perseveras. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo, onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, onde os sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados. As oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes, sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. E assim, meus irmãos, que possamos, com esta mensagem de reflexão na tarde de hoje, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, solicitando a Ele todo o amparo, luz e proteção para este grande momento realizado pela Federação Espírita do Estado de Alagoas. E que todas as casas, todas as mentes alagoanas, brasileiras, possam receber todo o apoio, toda a proteção e luz. E que a nossa palestrante na tarde de hoje
ela possa tocar com as suas palavras, de acordo com o seu momento de estudo, os nossos corações, as nossas mentes. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, nesse momento, por se tratar de uma ação da nossa federação inédita, eu gostaria de quebrar um pouquinho o protocolo e passar a palavra para a nossa presidente, para a Merigiane Moraes, para que ela faça as suas considerações. Então, meus amigos, boa tarde a todos. Com a grande emoção que aqui eu estou acompanhando essa tarde de atividades da Federação, com o coração profundamente feliz e emocionado a cada um de vocês que aqui encontram-se, que abraçaram esse instante com carinho. Parabéns à equipe CADE, que é a equipe de estudos e palestra pública, parabéns à equipe de comunicação, que juntos proporcionaram esse momento. Gratidão, Alana, por ter aceito esse convite e estar compartilhando os seus conhecimentos com todos nós. E a cada um de vocês que estão aqui, recebam um abraço da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Essa é a primeira atividade realizada de palestras públicas e não será a última, porque esses momentos virtuais vieram para ficar em definitivo. Eu costumo dizer para a nossa equipe que nosso trabalho vai dobrar, já está dobrando. Em tempos futuros, espero que breve, voltaremos ao presencial, mas o que está dando certo virtualmente será dado continuidade. E nós precisaremos nos colocarmos cada vez mais com a mão no arado para servir a seara de Jesus. Mais do que nunca, a humanidade precisa desses momentos. Então, que possam contar com cada um de nós. Muito obrigada pela oportunidade. Ao tempo que já convido a todos também, permita-me, Edu, dia 20, encontro dos dirigentes, e dia 27, encontro de unificação, aonde todos os companheiros da Federação Espírita Brasileira estarão conosco para conversar sobre as áreas nesse momento de pandemia, visando a unificação do movimento espírita. Então, sintam-se convidados a todos. Que Jesus nos abençoe, envolva a Alana com a sua misericórdia, auxiliando-a a compartilhar os seus conhecimentos. Boa tarde a todos. Então, muito bem, eu só gostaria de lembrar a todos que essa palestra está sendo gravada, né, que esse evento está sendo gravado e que posteriormente vai ser divulgado lá nas redes sociais da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Lembramos também que a palestra ela tem um cunho interativo. Ao final da explanação da nossa Alana, a gente vai ler as mensagens que estão sendo colocadas aqui no chat do aplicativo. Então, a gente vai ler perguntas dentro da possibilidade, dentro do que o tempo permitir. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a nossa expositora da tarde de hoje, a nossa querida Alana Freitas, na qual nós gostaríamos de externar nossa gratidão pela prontidão em aceitar o nosso convite, e nessa tarde ela estará expondo para nós a palestra com o tema Parábola dos Dois Filhos Perdidos. A palavra está com você, Alana. Boa tarde a todos. Para mim é uma imensa alegria, né, estar participando desse momento com vocês. Como a Merigiane própria falou, né, nesse momento trouxe muitas reflexões, né, o estar dentro de casa nos possibilitou muitas, né, muitas inovações, nos fez mexer na caixinha e reinventar até a forma como nós chegamos às reflexões do Mestre Jesus. Para mim é uma imensa alegria de estar aqui na tarde de hoje, para a gente contribuir, vendo tantas caras conhecidas, né, tantos rostos que tocam o nosso coração, que de um momento a gente pensa assim, é tanta gente que conhece mais do que eu, que sabe mais do que eu, o que nos traz um alívio, né, porque se eu falar qualquer coisa, eu sei que o Evangelho de Jesus não vai ser maculado, que alguém vai estar ali para nos dar a mão. Hoje a gente vai falar sobre uma parábola, eu gosto muito das parábolas, e essa parábola em particular, ela toca muito o meu coração, sobretudo e ao final eu vou falar o motivo pelo qual
essa parábola, eu gostaria de expor essa parábola de uma experiência, de uma narrativa que tocou meu coração, espero que toque o coração de todos vocês. Falar sobre as parábolas de Jesus, como está lá no Livro dos Espíritos, necessário é que a gente retorne, né, ao contexto, ao tempo daquela época. A nossa proposta é de tentar entender o que Jesus tentou falar, de fato, aquela época aos nossos corações, entendendo o contexto daquilo que foi inserido, entendendo a forma como foi expressada, porque como diz o Livro dos Espíritos, Jesus falava conforme o tempo e os lugares. Isso é tão importante para que a gente possa entender com profundidade, para que a gente saia da periferia dos nossos estudos e aprofunde mais, para a gente entender de fato a essência do pensamento de Jesus. É fácil a gente perceber isso, porque a gente, mesmo no mesmo tempo em que nós nos encontramos, se a gente se distancia do Nordeste para o Sul, há algumas expressões, há alguns comportamentos, a cultura é diferente, e se a gente não tentar entender determinada cultura, a gente não tentar entender determinadas situações, ali a gente também não vai conseguir entender a essência do pensamento, né? É fácil a gente perceber, por exemplo, aqui no Nordeste, vamos falar do Nordeste que a gente está aqui, né? Por exemplo, quando eu chego para vocês e disse assim, quando dei fé, a coisa aconteceu. Vocês entendem perfeitamente o que eu quero dizer com isso? Então, quando a gente diz assim, quando eu dei fé, aconteceu. Fé é quando assim, coisa aconteceu. Mas se a gente for falar uma expressão dessa, pegar alguém lá do Oriente Médio e escuta uma expressão dessa, vai entender o quê? Mas quando a pessoa deu a fé, mas fé se doa. Como assim? Como é que é essa expressão? Certamente não vai compreender aquilo que a gente está falando. Ou quando a gente diz assim, eita, a pessoa mora lá no Cafundó do Judas. Uma pessoa que esteja em outra cultura, escuta um negócio desse, vai perguntar, mas quem que é Judas? E esse Judas mora num Cafundó? O que é Cafundó? Não vai entender que, em verdade, a gente está tentando dizer, eita, aquela pessoa mora longe daqui, né? Ou quando a gente diz assim, eita, eu tô liso batendo. A pessoa pensa, oxe, como assim, liso, batendo? No Sul, a pessoa pode já, aqui no Brasil, no Sul, já pode entender algo diferente, quando a gente só quer dizer que eu tô sem dinheiro. Ou quando a gente diz assim, eita, levei uma tromba da febre do rato. Aqui a gente entende que é quando a gente saiu no prejuízo, né? Mas alguém que esteja lá no Acre, ou nos Estados Unidos, na Europa, escutar essa expressão e dizer assim, como assim, um rato que tem febre, que tem tromba, que expressão louca, né? Então, é necessário que a gente volte ao tempo e ao lugar para tentar entender a cultura, para tentar entender ali as expressões que Jesus utilizava para passar o seu ensinamento. Então, é essa proposta que a gente vai fazer na tarde de hoje e trazer essa reflexão para o que diz o Espiritismo. Então, ele diz assim, eu vou ler, tá? Havia um homem que tinha 2 filhos. O jovem dele disse ao seu pai, dá-me a parte da propriedade que me cabe. E ele diria a eles. Não muitos dias depois, o filho mais jovem vendeu tudo o que tinha, viajou para um país distante e desperdiçou a sua propriedade vivendo extravagantemente. E quando ele já havia gasto tudo, uma grande fome começou naquele país. E ele começou a passar necessidades. Então ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquele país. E ele o enviou aos seus campos para alimentar porcos. E ele alegremente teria comido as vagens que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Mas quando ele caiu em si, disse, quanto aos servos do meu pai, tem pão de sobra, mas eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ao meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. E ele levantou-se e foi a seu pai. E enquanto estava ainda a grande distância, seu pai o viu e teve compaixão, e correu e abraçou-o e beijou-o. E o filho disse ao pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho.
E o pai disse aos servos: trazei a melhor roupa e vesti nele, e colocai um anel em suas mãos e sapato nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Pois este meu filho estava morto, e está vivo, estava perdido, e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estava nos campos, e quando ele veio e se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e chamou um dos rapazes e perguntou o que significava aquilo. E ele lhe disse ao seu irmão, o seu irmão veio e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu com paz. Mas ele ficou irado e recusou-se a entrar. Por isso seu pai saiu e estava implorando a ele. Mas ele respondeu ao seu pai: eis que te servi estes muitos anos e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que devorou o teu sustento com meretrizes, matastes para ele o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho querido, tu sempre estarás comigo, e tudo que é meu é teu. Era conveniente alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, pois este teu irmão estava morto e está vivo, estava perdido e foi achado. Essa é a parábola. Pronto. Essa parábola é interessante que normalmente a gente escuta essa parábola como a parábola dos dois filhos, a parábola do filho pródigo, né? Há um foco aí no filho pródigo. Quando a gente percebe que, na verdade, é uma dupla parábola. Existe a parábola do filho pródigo e, posteriormente, vem a parábola do filho mais velho. E ambas são importantes, ela em conjunto tem um significado, né? Ela nos traz a possibilidade de, em mesmas situações, nas mesmas condições, recebendo os mesmos benefícios, nós temos reações diferentes. E a gente vai tentar entender o porquê disso, né? Quando no início da parábola ele diz assim: havia um homem que tinha 2 filhos e o mais jovem deles disse ao seu pai: pai, dá-me a parte da propriedade que me cabe. E ele dividiu os seus bens entre eles. Veja, um filho, aquela época da Palestina do primeiro século, como ainda é hoje, se você for visitar os países do Oriente Médio, você vai visualizar que se alguém perguntar para alguém que mora lá e perguntar se é possível que um filho ele solicite ali a herança, né, parte da sua herança para o seu pai, as pessoas vão dizer assim: não é possível que isso ocorra quando ele está vivo, né? Não é possível que isso ocorra. E pensa, por quê? Porque pedir a herança quando o pai ainda está vivo quer dizer que você está desejando a morte dele. Então, ao escutar isso, esse início de parábola, as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, eles já começam a ficar surpresos, porque um filho pede ao pai, quando ainda está vivo, a sua herança, ou seja, ele começa a desejar a sua morte. Existe uma exceção no Talmud babilônico que o pai poderia partilhar, quando em vida, os seus bens para com seus filhos, né? Quando, por exemplo, ele fosse casar novamente e ele quisesse proteger os seus filhos da futura esposa. Aí ele deixaria por escrito, dizendo assim: olha, desde hoje, depois da minha morte, eu transfiro os meus bens e faz a partilha entre os herdeiros. E aí, a partir daquele momento, o pai não poderia mais vender a propriedade, porque já não mais lhe pertencia, e o filho também não poderia vender a sua propriedade, porque o pai tinha o direito de usufruir daquela propriedade, dos frutos daquela propriedade, de dar desses frutos para quem ele quisesse, mas não poderia vender aquela propriedade. Tudo que ele deixasse ficaria para os herdeiros. Então ficava um negócio bem fechado. O pai não poderia vender e o filho também não poderia vender, mas assim a herança estaria partilhada. Então ele até poderia dividir os bens, mas sem que nenhum filho pudesse exigir isso deles, de livre e espontânea vontade. Mas ele não poderia dispor desses bens. Não era concebível naquela época de que o pai pudesse permitir que os seus filhos pudessem disposer dos seus bens. Até porque os filhos tinham uma obrigação daquela época de cuidar dos seus pais quando da sua senectude, né? Quando eles chegassem à idade madura, quando eles chegassem à idade senil, eles tinham a obrigação de cuidar dos seus pais.
Então, se ele não tivesse a propriedade, se ele pudesse dispor daquela propriedade, ali ele não poderia garantir o seu sustento mais à frente. Mas, surpreendentemente, nessa parábola, a gente consegue visualizar que o pai permite que o filho não só tenha direito à sua propriedade, mas como ele possa dispor dos seus bens. Surpreendentemente, esse pai, ele faz essa doação de amor. Pelo menos 2 vezes. A primeira vez é quando ele diz que tem 2 filhos. E a segunda vez, quando ele diz assim, e ele dividiu os bens entre eles. Ou seja, aquele filho também foi beneficiado com a filha. As pessoas que estavam ao redor de Jesus esperavam que o filho mais velho tivesse pelo menos 2 reações, segundo o costume daquela época, né? A primeira reação era que o filho mais velho, ele pudesse ali colocar em voz alta de que ele rejeitava aquela separação, a parte dos seus bens, né? Como se fosse uma forma de protesto ali para com a atitude do seu irmão mais jovem. Essa era a primeira atitude que se esperava do irmão mais velho. A segunda atitude é que existia um costume, naquela época, da Palestina do primeiro século, de que quando se existia um rompimento, né, quando existia uma lesão dentro da família, dos parentes, uma terceira pessoa deveria vir e servir como reconciliador. E essa pessoa, normalmente, essa terceira pessoa, seria uma pessoa que tivesse intimidade entre as partes. Então, o filho mais velho, ainda que ele não concordasse com a atitude do irmão, ele tinha a obrigação, perante os costumes, de fazer esse papel de reconciliador. Mas, ao invés disso, aquele irmão mais velho aquele filho mais velho, ele fica em silêncio e beneficia-se daquela transação. E aí Jesus continua, e ele diz assim, não muitos dias depois, o filho mais jovem vendeu tudo o que tinha e viajou para um país distante e desperdiçou sua propriedade vivendo extravagantemente. Percebam que ele diz assim, não muitos dias depois. A gente fica pensando, e é muito interessante essa frase, porque quando a gente acorda, por exemplo, de manhã e diz assim, eita, estou com vontade de vender meu apartamento, estou com vontade de vender minha casa. A gente não acorda um dia e poucos dias depois, por exemplo, no domingo que vem, a gente já está com a propriedade vendida, né? Com todos os trâmites legais ali já feitos. Demora um tempo para a gente vender uma propriedade. E naquela época, onde a terra ela tinha um significado tão grande, né? Porque às vezes ela tinha ela era mais importante, inclusive, do que o próprio dinheiro, né? Tamanha a importância da terra. Esse filho, não muitos dias depois, ele vende aquela propriedade e era urgente que ele vendesse. Porque o fato dele estar oferecendo aquela propriedade para venda, e esse oferecimento se daria para os gentios, porque as pessoas da comunidade, cientes daquele rompimento da ligação do filho para com o pai, não ousaria ali comprar aquela propriedade, aquele filho, porque seria um insulto, é um insulto para o pai, é um insulto para o irmão, e, portanto, é um insulto para a comunidade, aquele filho começa a oferecer, então, para os gentios. Quem que eram os gentios? Os gentios eram os estrangeiros, né? Eram os estrangeiros. Vender a terra para um estrangeiro era algo extremamente insultuoso, capaz, inclusive, de fazer com que aquela criatura, aquele filho mais jovem, pudesse ser ali castigado veementemente pela sociedade. Aquele filho jovem, portanto, ele tem que vender rápido para sair o mais rápido possível da comunidade e não ser castigado veementemente a ponto de custar, inclusive, a sua vida. Ele, naquele momento, ele rompe não só com seu pai, ele rompe não só com seu irmão, mas ele rompe com toda a comunidade. Inclusive, tem um costume naquela época de que quando um parente vende a terra para um gentio, eles traziam, os parentes, eles traziam barris de milho e de nozes torradas, e jogavam, e as crianças iam ajuntando e gritando, fulano de tal saiu da herança. E se essa propriedade fosse resgatada, eles faziam o mesmo ritual e dizia, fulano de tal voltou à herança. E aí a gente começa a ver que o inferno pessoal do pródigo, né, ele desce ao seu inferno pessoal.
A gente visualiza na parábola Jesus dizendo assim, e desperdiçou a sua propriedade vivendo extravagantemente. Ora, em nenhum momento é dito se essa propriedade ela foi desperdiçada moral ou imoralmente. Em nenhum momento se diz que ele gastou aquela propriedade de maneira indevida, de maneira imoral. Em nenhum momento se diz isso. Apenas se diz que ele esbanjou. Ele foi um esbanjador naquele momento. E aí Jesus diz, e quando ele já havia gastado tudo, uma grande fome começou naquele país. E ele começou a passar necessidades. Jeremias narra que entre o ano de 169 a.C. a 70 depois de Cristo, com exceção das fomes originadas pelas guerras, houve pelo menos 10 grandes fomes. Então, vocês imaginam que aquele judeu, né, fora da sua cidade, fora da sua comunidade, entre os gentios, né, passando uma grande fome, sem dinheiro, porque havia esbanjado tudo, ele seria uma das pessoas mais propícias a sofrer ainda mais com aquela grande fome. Ele começa a passar, de fato, necessidades. E aí Jesus diz assim, então ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquele país. E ele o enviou aos seus campos para alimentar porcos. Esse cidadão, provavelmente, seja uma pessoa que, quando ele veio com o dinheiro, ele conheceu, né, naquele país, naquela cidade, naquele contexto. Ele conheceu. E uma pessoa passando por uma época de uma grande fome, que tenha casa, que tenha comida, certamente ele também tem ao seu redor inúmeras pessoas que passam necessidade e que lhe vão pedir ajuda, que vão pedir algum tipo de alimento, algum auxílio naquele momento. E aí, esse cidadão, para tentar se livrar daquele companheiro inconveniente, ele faz uma proposta que ele saberia que ele se recusaria, que era enviar os campos para alimentar os porcos. E a comunidade, as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, esperaria que aquele jovem, de fato, ele se negasse a fazer aquele tipo de trabalho, né? Mas, surpreendentemente, aquele jovem aceita ir ao campo e alimentar os porcos. Nesse momento, ele renuncia, inclusive, a utilizar os animais puros, né? O porco era um animal impuro. E se ele vai alimentar porcos, ele não pode guardar o sábado, porque ele estaria impuro por estar em contato com aqueles animais. Então, ele é forçado a abandonar a sua religião. E aí Jesus diz, e ele alegremente teria comido as vagens que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Veja, as vagens, elas são as chamadas alfarrobeiras naquele contexto, né? Existem dois tipos de vagens de alfarrobeira. Existe uma vagem, uma alfarrobeira que ela é amarga, ela é pouco nutritiva. Quanto mais você come, menos ela sacia, né? Ela não mata a fome. Ela não tem o hábito de comer esse tipo de vagem, desse tipo de alfarrobeira. Ela era dada exatamente para alimento de porcos. Só era comestível pelos humanos quando se passava por uma grande fome. Ao contrário de uma outra vagem, que era a alfarrobeira, que ela era doce, né? Ela era comestível, altamente nutritiva, inclusive se faziam doces de criança com esse tipo de alfarrobeira. Não é essa nutritiva de que fala a parábola. Jesus traz exatamente essa alfarrobeira amarga, onde os porcos ali se alimentam. E aquele filho pródigo, ele está ali na tentativa dele comer alguma coisa, dele comer daquelas vagens. Mas por mais que ele coma aquelas vagens, aquela vagem, por ser pouco nutritiva, ela não consegue saciar a sua fome. E ela tinha um significado também, né? Rabi Ahá diz que o significado desse tipo de alfarrobeira era o significado assim, precisa de pobreza para ser forçado ao arrependimento. E aí Jesus dizia, ele comia dessas vagens, né? Comia das vagens que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Mas quando ele caiu em si, disse, quantos dos servos de meu pai têm pão de sobra, mas eu aqui pereço
de fome. Veja, ali ele percebe que durante algum tempo ele inclusive mendigou alimento e não conseguiu absolutamente nada. Nesse momento ele cai em si. Esse cair em si é se arrepender, mas não esse arrependimento total. É um arrependimento parcial. Aqui ele entende que se ele não houvesse perdido o dinheiro da herança, estava tudo certo, estava tudo ok. Mas ele se arrepende porque ele perdeu o dinheiro da herança. E aí, quantos dos servos do seu pai que tem sobra, né, que tem pão de sobra, e ali ele perece de fome? Cometido pecado algum, erro algum. Mas, como ele está sem dinheiro, ele arrepende-se apenas, única e exclusivamente, pelo fato dele ter perdido a sua herança. Então, ele começa a bolar um plano, né? Não, eu tenho que voltar. Eu já cheguei ao fundo do poço. Não há mais o que se fazer, então eu tenho que fazer um plano. E ele diz assim, levantar-me-ei, irei ao meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Ele começa a traçar um plano, e nesse plano ele percebe que ele tem que reconstituir os laços em 3 níveis. Ele tem que reconstituir esses laços com o pai, ele tem que reconstituir esses laços com o irmão e com a comunidade. Então, como é que ele poderia fazer isso? Ele pensa, não, eu vou voltar para o meu pai e vou pedir para que ele me coloque como um servo assalariado. Naquela época existiam 3 níveis de servos. Existia o servo que ele fazia parte da propriedade, eram quase que membros da família. Existiam os escravos, né, que eram submissos a esse primeiro servo, e existiam os servos assalariados, que era um trabalhador, era um homem livre, que ocasionalmente era chamado para trabalhar naquela fazenda, naquelas terras, né? Então ele pensa, faz de mim esse servo assalariado, porque eu vou continuar um homem livre, posso juntar dinheiro para, quem sabe, eu possa restituir todo o patrimônio, toda a herança de que eu dispus, e aí eu possa me reconciliar com meu pai. E sendo um servo assalariado, eu também vou me reconstituir com meu irmão, porque eu não vou estar comendo do pão do meu irmão. Eu vou estar comendo com o meu dinheiro, das minhas próprias custas. Dessa forma, o meu irmão não vai ficar chateado de eu estar retornando à casa do pai. Mas existia o terceiro nível, que seria a reconciliação para com a comunidade. Voltar para a comunidade poderia, inclusive, lhe custar as humilhações, né? Da forma como ele saiu daquela comunidade. E a essa reconciliação ele não conseguiu achar uma solução. Caberia a ele, então, fazer o enfrentamento dessa comunidade para ver no que, de fato, iria dar. Então, ele levanta-se e foi ao seu pai. E enquanto estava ainda a grande distância, seu pai o viu e teve compaixão, e correu, e abraçou, e beijou. Naquela época, um homem, né, um senhor com aquelas vestes esvoaçantes, ele jamais, em hipótese alguma, ele correria em público. O ato de um nobre correr em público é extremamente humilhante naquela época. Tanto que Aristóteles, ele diz assim, os grandes homens nunca correm em público, porque era um ato extremamente humilhante. E o que esse pai faz? Ele, embora fosse um ato humilhante, ele faz um derramamento de amor. Ele faz uma demonstração de amor. Ele corre para abraçar o seu filho. E abraçando um homem, correndo, com certeza chamaria os olhos da comunidade para ver o que está acontecendo. E aí, abraçando de forma, ele conseguiria fazer o início da restauração do seu filho para com a comunidade. Veja que ele corre, abraça e beija o seu filho. Não há palavras ditas, nenhuma palavra ali é esboçada. Porque não há palavras que consigam ali definir esse amor. Apenas gestos, apenas ações seriam capazes de traduzir aquela ação. E aí, diante daquela ação do pai, o filho ele fica extremamente espantado, extremamente comovido.
E aí sim, naquele momento, aquele filho arrepende-se verdadeiramente. Arrepende-se não de ter perdido dinheiro, mas de ter lesado a sua relação com o pai. Ele arrepende-se ali de ter saído da casa do pai, de ter humilhado o seu pai diante daquela situação. E aí aquela proposta que ele faz, que ele pensa inicialmente de solicitar para que ele seja um servo assalariado, ele esquece. Porque o salário não seria capaz de compensar tudo o que ele fez ao seu pai. Por isso, quando Jesus diz, e o filho disse ao pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ponto. Ele não faz mais a proposta nesse segundo momento de que seja um servo assalariado, porque ele sabe que não há dinheiro no mundo que seja capaz de compensar o erro que ele cometeu. Mas Jesus prossegue, e ele disse, e o pai disse aos servos, trazei a melhor roupa e vesti nele, e colocai um anel em suas mãos e sapatos nos seus pés. Qual que é a nossa melhor roupa? A nossa melhor roupa é a roupa de casa? Não é. É a roupa que a gente vai trabalhar? Não, não é. A nossa melhor roupa é a roupa que a gente vai para a festa, né? É a roupa de gala. E ele fala assim, trazei a melhor roupa, ou seja, a melhor roupa dele, porque a melhor roupa dele era do pai, né? Então, trazei a minha melhor roupa e vesti nele. Naquele momento, ele está dando um sinal para os servos que estão ali ao seu redor. De dizer assim, olha, os servos estão esperando, e aí, como é que eu vou tratar ele? Eu devo tratar ele como um servo? Ele deve tratá-lo como filho do meu senhor? Como é que eu devo tratar ele? Ele está dando uma indicação, olha, traz e veste a ele a melhor roupa, porque eu estou reconstituindo com o meu filho, eu estou me reconciliando com o meu filho. E quando a comunidade chegasse no banquete de comemoração, ao ver o filho vestido com aquela roupa, a comunidade perceberia que os laços ali estavam retornados. E colocar em um anel. O anel é a demonstração de confiança que ele estava estabelecendo com o seu filho. E sapatos nos seus pés. Ele estava demonstrando que ele estava retornando na condição de filho e não na condição de servo. Porque os servos andavam descalços. Apenas o filho poderia retornar na qualidade se ele estivesse com sapatos. Então, ele faz esse reencontro, né? Ele vai reconstituindo, ele vai trazendo o filho na qualidade de filho e não na qualidade de servo. E ele diz, e trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e está vivo, estava perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Percebam que ele pediu o bezerro cevado. Não foi uma ovelha, não foi um cabrito, não foi algo pequeno, né? O bezerro cevado era algo grande. Ela demonstrando ali que ele estava chamando ali para toda a comunidade. Estava convidando toda a comunidade a fazer essa reconciliação. Sobretudo numa época onde não tinha geladeira, né? Ele não podia matar um bezerro cevado e deixar que a carne apodrecesse. Ele estava afirmando ali que a comunidade participaria daquela celebração. Inclusive, tinha um costume na época que, ao se matar o bezerro cevado, era colocado sangue na porta de casa para que o hóspede pudesse pisar no sangue e entrar dentro de casa. Era uma forma de estabelecer um pacto entre o hóspede e o hospedeiro. Ele ali estaria estabelecendo um pacto entre o pai e o filho, que estariam, de fato, unidos em sangue, né? E aí Jesus continua. Ora, e aí a gente começa a visualizar, finda a parábola do filho pródigo para iniciar agora a parábola do filho mais velho, né? E ele diz assim, ora, o filho mais velho estava nos campos. E quando ele veio e se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. E chamou um dos rapazes e perguntou o que significava aquilo. Percebam que Jesus agora coloca a mesma situação sobre uma outra ótica. O filho mais velho também estava longe de casa. E agora ele precisava retornar também à casa do pai. Aí o filho mais velho poderia ter se questionado, mas por que não me avisaram antes? O pai certamente não avisou o filho, porque talvez ele pudesse impedir que aquela festa, aquele banquete, pudesse ocorrer. A carne, ela não era assada em espetos, ela era cortada e assada em fornos de pão. E ela só estaria pronta, então, ao cair da noite. Exatamente no momento em que as pessoas voltavam do campo, né? Então, quando a carne estava, parte da comida já estava pronta, começava a música. Era o sinal
para que a comunidade pudesse vir que o banquete estava disponível, que o banquete de fato iria começar. Então, quando o mais velho, ele chega, escuta a música, escuta a dança, ele percebe que está tendo uma celebração na sua casa. E eles chamam dos rapazes. E esse rapaz não é um servo que está ali na frente de casa, é um menino. Por que é um menino, Alana? Porque naquela época as crianças não participavam dos banquetes. Só era permitida a entrada dos adultos. As crianças ficavam à porta das casas brincando com elas. E aí a gente consegue visualizar que de fato era um menino, quando esse menino responde. E ele lhe disse: o seu irmão veio e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu com paz. Veja, o teu pai, se fosse um servo, ele dizia assim: o meu senhor matou o bezerro cevado, porque recebeu em paz. Mas ele ficou irado e recusou-se a entrar. Por isto, seu pai saiu e estava implorando por ele. Veja que o irmão mais velho, ele recusa-se a entrar. Existia um costume naquela época de que o filho mais velho, ele deveria servir como co-anfitrião, uma espécie de mordomo. Ele deveria seguir ali entre os convivas, saber se estava tudo bem, se tinha comida suficiente, se tinha bebida suficiente. Ele serviria como uma espécie de mordomo. Então, ele teria que entrar. Ao entrar, a sociedade perceberia, a comunidade perceberia que ele também estava compartilhando com essa reconciliação com o pai. Ele serviria a todos, e só então, depois que todo mundo fosse embora, ele iria lavar a roupa suja, né? Ali ele poderia reclamar com o pai acerca dessa reconciliação com o filho. Mas não foi isso que ele fez. Ele insultou o pai, recusou-se a entrar. As pessoas que estavam ali escutando Jesus esperariam que esse pai tivesse uma atitude mais ferrenha, que ele pudesse punir o seu filho por aquela atitude. Mas, tal qual o filho pródigo, o pai faz um outro derramamento de amor. Ele faz essa demonstração de amor ao filho mais velho. E o que ele faz? Ele sai de casa e estava convidando ali ele para entrar. No filho mais jovem, essa demonstração de amorosidade foi suficiente para que ele tocasse o coração e ele se arrependesse. Mas isso não tocou o coração do irmão mais velho. E aí ele diz: mas ele respondeu ao seu pai: eis que te servi muitos anos, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Veja que ele inicia a frase sem um título de pai, o que já era um insulto. E ele diz: eu te servi. Ou seja, ele se colocou na qualidade de servo. Ele não estava na qualidade de filho do pai. Ele estava ali como com obrigação, aguardando única e exclusivamente que o pai morra para ele poder ter direito às suas terras. Porque ele queria alegrar-se com seus amigos. Esses amigos e que não incluíam o pai e o irmão. E a proposta dele era tão ferrenha que ele diz assim: mas quando veio o teu filho, que devorou o teu sustento com meretrizes, mataste para ele o bezerro cevado. Veja, olha a primeira fake news, né? Veja que fake news não é um negócio atual, né? Já vem da época de Jesus. Ele diz: pegou o sustento, devorou o teu sustento com meretrizes. Em nenhum momento foi dito que ele colocou com meretrizes. Ele não sabia como foi que o irmão mais jovem, ele acabando com a sua propriedade, com os seus bens, com a sua herança. Em nenhum momento foi dito isso. Como foi que isso ocorreu? Então, o que ele faz? Ele coloca aí a fake news, ele adiciona algo a mais para demonstrar ao seu pai que ele está certo e que, em verdade, o seu pai está errado. E aí ele diz, Jesus continua a parábola dizendo: e ele lhe disse: filho querido, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Veja que o pai continua com essa demonstração de amorosidade. Ele inicia sua frase com: meu filho querido. Embora todos os insultos, todas as humilhações, o pai está sempre ali, demonstrando a sua amorosidade. Meu filho querido. E aí ele tenta argumentar: tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. É como que tivesse assim: olha, a tua herança está garantida, nada irá modificar, tudo que é meu continua. Então, alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, pois esse teu irmão estava morto e está vivo, estava perdido e foi achado. E aí conclui-se aí
a parábola, né, de Jesus. A gente percebe que quando ele termina dizendo, pois esse teu irmão estava morto e está vivo. É tão significativo isso, é como que ele dissesse assim, ele rompeu os laços de casa e estava morto, mas agora ele reconstruiu esses elos e agora está vivo. Estava perdido e agora ele foi achado. Essa parábola tem um significado muito interessante, né? Um significado que nos traz uma reflexão maior. Quando a gente percebe que a nossa caminhada, né, na jornada terrestre, essa nossa caminhada é uma caminhada de encontro a Deus, né? É a nossa caminhada de retorno à casa do Pai. Quando a gente quebra esses elos com Deus, né? Quando a gente acaba escolhendo pelo nosso livre-arbítrio, procurar caminhos ermos, né? Através das paixões, das escolhas equivocadas, esse laço é rompido e a gente sai. A gente sai de casa tal qual o filho pródigo, né? A gente vai viver as emoções do mundo, a gente vai experimentar os prazeres que a carne assim nos proporciona, a gente vai achando muitas vezes que nós sabemos mais do que o Pai, né? De que aquilo que é o melhor para a gente, ali não é o caminho para a gente ficar, a gente se julga superior ao Pai, e aí sai. E aí quando a gente faz isso, obrigatoriamente a gente tem que arcar com as consequências dos nossos próprios atos, né? E aí a gente visualiza aí as provas e as expiações. Elas surgem como consequência do nosso livre-arbítrio. E nós temos que visualizar nessas expiações como uma forma de conseguirmos enxergar a necessidade do nosso arrependimento. Conseguimos enxergar a necessidade de retornar de fato à casa do Pai, que é a única casa onde de fato nós encontraremos a nossa felicidade plena, a nossa felicidade realmente real, né? Então a gente consegue ver que existem dois tipos de pessoas na mesma situação, os paralelos são os mesmos. A gente vê um filho que sai de casa fisicamente, que está longe de casa fisicamente, mas que tem um outro que está longe de casa espiritualmente, né? Ele está em casa, mas ele não se reconhece como filho de um pai. Muitas vezes a gente se vê na dubiedade de como nós estamos interpretando isso. Será que muitas vezes a gente consegue visualizar pessoas que são como santos hipócritas? A gente se acha maravilhoso, nós achamos que nós somos pessoas maravilhosas, que nós fazemos o bem, que nós julgamos o bem, sem conseguir perceber que, no fundo, nós pensamos o mal, nós agimos, nós temos ações equivocadas. Estamos muito mais próximos do filho mais velho do que do filho pródigo, que já é espontâneo, que já reconhece, que teve a capacidade de reconhecer as suas más inclinações, as suas dificuldades e fazer esse retorno. Percebam que Jesus fala que o filho pródigo, ele caiu em si. Nós precisamos, de fato, cair em nós mesmos. É a lei de causa e efeito. É essa lei que proporciona que a gente consiga fazer esse processo de arrependimento, de visualizar esse nosso caminhar, de fato, essa necessidade de retornar à casa do Pai. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele traz uma frase que eu acho muito bonita, quando ele diz assim: cai contudo em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho, incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Chegamos um momento em que a gente precisa de fato cair em si, mas cair em si e não ficar estanque, e começar a agir para mudar as nossas atitudes. Então a gente tem a mesma situação, mas com reações completamente diferentes. Essa parábola, ela me trouxe à mente uma mensagem que eu escutei pelo Rafael quando ele veio aqui no Lar Francisco de Assis. Ele trouxe uma história muito bonita. Alguns podem ter escutado essa história, os que não escutarem eu vou contar, ela é brevezinha, é bem rápida, e ela faz para mim essa demonstração muito grande do que fala essa parábola. Narra o Rafael que existe esse sistema prisional social, né, onde não existe armas, os presos que ficam com a chave do presídio, e que tinha um rapaz, um preso muito famoso, que já havia fugido várias vezes dos outros sistemas. E aí convenceram ao juiz para que pudesse trazer para esse sistema prisional. E ele foi. E 1 ano depois, esse rapaz fugiu novamente daquele sistema prisional. E 1 hora depois que ele havia fugido, ele retorna.
E quando ele retorna, o preso que abre a porta para ele entrar, ele diz assim, mas peraí, você acabou de fugir e agora já está voltando? E aí ele diz uma frase que para mim foi impactante, quando ele diz assim, do amor ninguém foge. Do amor ninguém foge. Olha que bonito, a beleza disso, né? Da casa do Pai ninguém foge, que é esse amor pleno, o nosso destino, o nosso caminhar, é esse retorno à casa do Pai. Por mais que nós possamos demorar um pouco mais de tempo, ou um pouco menos de tempo, o nosso destino final é esse amor em plenitude, é esse amor que será capaz a nos trazer essa felicidade eterna. Que nós possamos fazer essas reflexões, de visualizar a nós mesmos neste momento, da nossa reflexão interna, o nosso processo de autoconhecimento, as nossas mais inclinações, reconhecer as provas e expiações que estamos vivendo neste momento como forma de nos impulsionar ao retorno à casa do Pai, e levantarmos e agir de fato para que a gente consiga, o Pai de braços abertos, a nos aconchegar nesses laços de amorosidade. Estou a 3 minutos, eu acho, de fechar a hora das 4, né? Peço perdão. Mas é isso. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês, pela caridade de estar aqui me escutando e de estarmos juntos, de fato, a fazer mais essa reflexão em torno do Evangelho do Mestre. Muito obrigado, Alana. Fica aí, não sai agora não, que tem uns comentáriozinhos aqui, tá? Então, assim, Conceição de Azevedo Farias, a nossa mãezona, ela colocou aqui no chat. Alana, é muito bom ouvir você. Deus te abençoe em sua missão de divulgadora do Espiritismo. Jesus seja sempre a tua inspiração. O Denilson tem uma pergunta. Ele diz assim, Alana, pergunta a Alana, pede a Alana, vou entender assim, que faça uma alusão dessa palavra com os dias atuais. Onde esses ensinamentos de Jesus caberiam hoje? E aí, Alana? Como eu coloquei agora há pouco, né? A gente vive num momento de pandemia, né? A gente vive num momento de transição planetária, onde existem muitas expiações, muitas provas, muitas colocações no nosso dia a dia que fazem nos contrastar com as nossas inclinações, com as nossas potencialidades divinas. São esses momentos que se aparecem, tal qual o filho pródigo, naquela grande fome, né? Naquele momento em que, nessa grande fome, essa fome espiritual, que nós vamos ver a necessidade de retornar à casa do Pai. Essa fome são essas experiências, essas dificuldades, esses transtornos, esses obstáculos que vão nos mostrando no nosso dia a dia, que nos possibilita a reflexão necessária de cair em si e buscar o reino de Deus, de cair em si e ir ao encontro do Pai amado, de nos levantarmos e agir, porque não basta cair em si, é necessário que a gente caia em si e levante-se para ir ao encontro de Deus, para ir ao encontro do Mestre Jesus. Por isso que eu acho que essa parábola ela encaixa perfeitamente, porque nós estamos exatamente no nosso momento do despertar da consciência. Que sejamos, portanto, o filho pródigo e não o filho mais velho que não teve essa capacidade ainda de despertar e que esperará um outro momento, uma outra situação para fazer esse retorno. Muito bem. O Bruno Luiz Leal Torres, o nosso Bruno Leal, com certeza em breve vai estar aqui com a gente também. Ele diz assim: o filho pródigo é talvez a mais conhecida das parábolas de Jesus, apesar de aparecer apenas em um dos evangelhos canônicos, de acordo com Lucas, capítulo 15, versículo do 11 ao 32. Deixa eu ver, tem outro comentário aqui também, da Rosângela Cerqueira, a nossa Rosa Luz. Ela diz assim: existe também em Mateus a parábola dos 2 filhos, capítulo 21, versículos 28 ao 32, com outra conotação. A mãezona, a Conceição Azevedo Farias, ela faz uma pergunta, mas que você já respondeu. Ela pergunta: gostaria que a Alana trouxesse para os dias de hoje o significado dessa parábola. Já foi esclarecido.
A Gidelma de Jesus, a nossa Gil, ela diz assim: gratidão por tão rica reflexão. Ninguém foge do amor. O Denilson Lima diz: parabéns, Alana querida. Ana Paula Costa diz: gratidão, minha amiga, pela reflexão que tanto nos ajuda. Você sabe que sou sua fã. A gente vai parar por aí, que a gente já está estourando o nosso tempo. Muitos agradecimentos, muitos parabéns. E a gente fica extremamente feliz e agradece a nossa Alana, agradece a presença de todos. Antes de ir para a prece de encerramento, nós gostaríamos de informar que no próximo domingo nós estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário e nesse mesmo formato. Então, que nesses últimos instantes da nossa palestra, que nós possamos serenar a nossa mente, elevar o nosso coração ao Cristo de Deus e agradecer a Ele por essa oportunidade, agradecer a Ele pela nossa vida, agradecer a Ele por todas essas experiências tão ricas que têm sido propiciadas para todos nós. Que possa brotar em nossos corações a semente do Teu Evangelho, que nós possamos ter coragem para enfrentar os desafios dos tempos atuais e que, com a presença dos benfeitores espirituais e do próprio Cristo de Deus, certamente sairemos almas mais fortes de todo esse processo. Que Jesus nos abençoe e, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Até a semana que vem. Tchau, Alana. Muito obrigado, querida.